algo que nós precisamos falar bastante, e não tem nenhuma novidade aqui, não tem, graças a Deus, não tem nada do que eu vou falar que seja novidade, que você não tenha ouvido, mas como o apóstolo Paulo fala, que é segurança para nós, quando nós ouvimos a mesma coisa. Porque a gente não precisa de coisas novas, essa que é a grande verdade. Nós não precisamos de novas revelações, nós precisamos só praticar aquilo que nós já sabemos, aquilo que Deus já disse para nós, aquilo que nós já recebemos de Deus. Então por isso que nós voltamos a falar bastante das mesmas coisas, para que nós não sejamos só ouvintes, mas como a palavra de Deus fala, sejamos operosos praticantes de todos esses princípios. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa cultura, esses 3 aspectos da cultura da nossa igreja, que é a cultura da fé, a cultura do amor e a cultura da alegria. E eu quero só ressaltar, queridos, que todas as reuniões que nós fazemos, todas as reuniões, seja a reunião do Atmosfera, reunião da equipe de louvor, seja a reunião do Sentinela, seja a reunião do supervisor com os grupos pequenos, seja a reunião dos pastores, seja a reunião do departamento infantil, ou seja, qualquer reunião que nós fizermos no contexto de igreja, a reunião de discipulado, 1 a 1, de acompanhamento inicial, qualquer momento que nós nos encontremos, quando tem mais de uma pessoa, então passa a ser uma reunião, nós precisamos entender, preste muita atenção nisso, isso fica cravado no nosso coração e nós perseguimos isso como alvo. Nós precisamos entender e praticar que o objetivo principal dessa reunião não é o que nos levou a nos reunir. Por exemplo, o Aías e a Vanessa marcam uma reunião com o grupo do Atmosfera. Então, qual que é o objetivo dessa reunião? A gente vai acertar, por exemplo, a escala do Atmosfera. Então, a impressão que dá que o objetivo principal dessa reunião é esse. Mas eu queria mostrar para vocês que não é. Esse é o objetivo secundário. Porque o objetivo principal, quando nós nos juntamos, é fomentar a cultura do amor, da fé e da alegria. Mas a gente está se reunindo para tratar sobre a agenda, então a gente vai tratar sobre a agenda, obviamente, mas o que precisa permear é a gente aproveitar todos os momentos para incutir, disseminar essa cultura do amor, da fé e da alegria. Então isso é algo que nós precisamos vestir essa roupa, colocar esse chapéu e ser assim o modelar da nossa agenda, da nossa fala, do nosso jeitão. Nós precisamos modelar tudo para transmitir essa cultura, amor, fé e alegria. A gente vai ter o culto de celebração no domingo. É uma reunião. Qual o objetivo principal? Disseminar uma cultura, amor, fé e alegria. Vai ter palavra, vai ter edificação, vai ter conversão, vai ter tudo isso, obviamente. Mas nós temos que aproveitar esse momento. Quem está segurando a placa lá na frente, quem está recebendo as pessoas aqui, o pastor que vai aconselhar, o Café Conexão, tudo que nós fazemos, nós queremos disseminar essa cultura do amor, da fé e da alegria. Amém? Vocês estão comigo? Então nós precisamos estar nessa mesma página, porque a gente vai recebendo pessoas, e graças a Deus muita gente vai chegando, pessoas que vieram do mundo, e elas precisam ser banhadas por essa cultura. Elas vão sentir que nós estamos aqui para disseminar a cultura do amor, da fé e da alegria. Pessoas que vieram de repente de outras igrejas, de outras culturas culturas religiosas, elas chegam aqui, elas precisam se deparar com essa cultura que nós queremos viver e queremos disseminar, cultura do amor, da fé e da alegria. Então esse é o nosso objetivo principal em todas as reuniões que nós fazemos. Por isso que eu quero tratar então um pouquinho aqui sobre esse assunto. Então, começando aqui com essa cultura do amor. João capítulo 13, versículo 34 a 35, Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Não é uma nova sugestão, não é novo mandamento. O mandamento precisa ser obedecido. E que mandamento é esse? Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. 2 pontos, se tiverem amor uns pelos
outros. Então, a cultura do amor, nós estamos vendo aqui que ela é altamente bíblica. Jesus está dizendo, então vocês são discípulos, vocês têm uma característica que distingue vocês daqueles que não são discípulos. E qual é essa característica? Que prega bem, que fala bem, que conhece a Bíblia, né, que sabe teologia, que sabe discutir. Não, qual que é essa característica? Jesus está dizendo, ele é muito enfático aqui. Ele vai dizer, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Então você percebe como a cultura do amor não foi instituída pela Past Church. Essa é a cultura bíblica, essa é a cultura dos céus, essa é a cultura que Jesus exigiu e colocou como padrão para quem leva o nome de discípulo dele. Então, nós nos encontramos, nós vamos então deixar essa cultura ali vazar, né? Nós vamos extravasar essa cultura, e porque isso é o que distingue um discípulo de Jesus, se tiverem amor uns pelos outros. Então, Jesus ele nos colocou em pequenas comunidades, né? Os lifes que nós falamos hoje são as igrejas nas casas, são as pequenas comunidades que Jesus estabeleceu como base da igreja. Atos 2 deixa isso muito claro, né? Jesus não deixou um tratado específico de como deve ser o life e tudo mais. Ele não deixou um tratado específico, mas ele praticou. E os discípulos saíram praticando. Então eles se reuniram, grupo de discípulos. Então qual que é o objetivo? Disseminar a cultura. Nós vamos amar uns aos outros, vamos influenciar uns aos outros. Então nós nascemos para ser uma comunidade onde o amor, a fé e a alegria fluem de uns para com os outros. Isso é muito sério e esse é o nosso propósito, projeto como igreja. Agora então eu queria falar aqui a primeira coisa, a próxima coisa, né? Como criar e manter um clima impregnado de amor. Filipenses 4:5, Paulo diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, o que Paulo está falando aqui? Seja a amabilidade. Ele não está falando seja o amor de vocês conhecido, seja a amabilidade. O que é amabilidade? É o amor praticado. É o amor praticado. Então não é um amor teórico, onde a gente simplesmente abraça o irmão, e não que isso não possa ser feito, isso deve ser feito, e eu creio que isso é verdadeiro, mas Paulo não está dizendo só da gente abraçar o irmão e dizer, irmão, eu te amo. Paulo está falando de prática de amor, e ele chama isso de amabilidade. Então é o amor praticado. Então seja o amor praticado entre vocês, conhecido de todos os homens. Ou seja, qual a fama que a igreja precisa ter? Uma igreja, vou dar aqui alguns pontos, né, que as pessoas dizem bastante, e não tem nada de errado nisso, mas a igreja, que igreja você vai? Aquela igreja que o louvor é uma bênção, o céu desce na terra. Muito bom, ótimo. Aquela igreja onde a palavra de Deus é pregada. Muito bom, eu ouço bastante essas duas coisas, eu ouço aqui. Aquela igreja que dá muito valor para as crianças. Ok, tudo isso podem ser características bem importantes da nossa igreja. Mas a Bíblia diz que o que deve fazer a nossa fama é o amor. Vou naquela igreja, parece que o amor está impregnado em tudo que eles fazem. Tudo que eles fazem. A amabilidade se torna conhecida. Você percebe por que todas as nossas reuniões têm que ter como objetivo número 1 a disseminação dessa cultura? Porque é isso que tem que ser a nossa fama. Isso que tem que ser a nossa fama. Quando a gente tem aquela placa lá na frente, dizendo aqui é o seu lugar, é uma forma de nós expressarmos, né, para as pessoas já chegarem lá e falar, puxa, então deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Se aqui é o meu lugar. E muitos, graças a Deus, têm entrado aqui, têm ficado. A gente ouve muito testemunho, muito mesmo, né, no Café Conexão, no Life. A gente ouve muito testemunho das pessoas dizendo a esse respeito. Então, glória a Deus, é isso mesmo. Estamos no caminho certo, tem dado certo. Mas eu quero aqui incentivar, entusiasmar, nós irmos cada vez mais fundo nessa jornada, né, de criar esse clima impregnado de amor. Então, indo para a prática, que a pergunta é como criar então esse clima impregnado de amor? Primeiro, proporcionar um ambiente
acolhedor. Então, tudo o que é feito é pensado em disseminar essa cultura. Então, falando de culto, por exemplo, de reunião grande, então, a hospitalidade, a gente faz isso através do atmosfera, mas eu quero só ressaltar aqui que não é só a responsabilidade do atmosfera. Deixa eu dizer algo para você aqui que precisa ser parte da nossa cultura. Todos nós precisamos vir para a igreja como anfitriões, com senso de sermos anfitriões. Nós é que vamos receber as pessoas. Não é só quem está com a placa lá na frente que recebe, dá um sorriso e você é muito bem-vindo nesse lugar, né? Isso é um primeiro passo, mas todos nós, e a gente precisa ensinar isso nas nossas reuniões, ensinar isso nos nossos lives. Os irmãos não vêm como membros da igreja, eu venho como anfitrião. É a minha casa e eu vou receber pessoas. Eu vou criar esse clima de amor intencionalmente. Intencionalmente nós vamos fazer isso. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Então aqui o livro de Hebreus, o autor de Hebreus está falando sobre o amor e ligando esse amor com a hospitalidade. Tem vários outros textos que falam que a hospitalidade é um mandamento. Então ser hospitaleiro é receber bem, é acolher bem as pessoas, né? Então os nossos cultos precisam ser altamente acolhedor. O nosso life, a nossa reunião do life tem que ser altamente acolhedora. Mas isso vai acontecer se todos os membros se sentirem anfitriões. Se ficar em cargo do líder do life ou do dono da casa, do anfitrião, não vai ser o ambiente todo, vai ser, aquele líder é tão acolhedor, ou aquele anfitrião é tão acolhedor, o que já é uma boa coisa. Mas a nossa cultura é que todos nós sejamos anfitriões e todos nós sejamos acolhedores. Então a gente precisa trabalhar essa cultura, né, e fazer tudo dessa forma. Então, trazendo aqui algumas coisas práticas para a gente entender esse processo de sermos hospitaleiros e acolhedores. Então, o nosso corpo precisa falar eu te amo. E às vezes não é a palavra. O nosso corpo precisa falar, você é bem-vindo aqui é o seu lugar. Então, como que a gente faz isso? Através das nossas atitudes, através da expressão, através de, por exemplo, uma pessoa chegou no live, isso vale para todas as reuniões, tá? Vale a reunião do live, a reunião de culto, onde nós recebemos pessoas novas, as pessoas chegaram, então, a gente precisa levantar e receber. Como que você receberia na sua casa, por exemplo, uma pessoa assim, extremamente qualificada? Vamos pegar um exemplo aqui, de repente você vai, o Elon Musk veio visitar o Brasil e de repente alguém falou, quero que você vá conhecer o meu amigo e o meu amigo vai receber você na casa. Como que você receberia o Elon Musk? Como que você receberia? Sentado lá no sofá ou Elon Musk. Como que você receberia? Elon, entra aí, fica à vontade, tá. Não, você ia lá na porta, abria a porta, falava, muito bem-vindo, sinta-se em casa. Você ia dar um sorriso para o cara, você ia abraçar o cara e tudo mais, porque é uma figura de destaque. Agora, irmãos, cada pessoa que Deus nos manda, ela tem o valor altíssimo que valeu entre aspas, a moeda mais cara de todo o universo, que foi o sangue de Cristo. Então não importa a patente, não importa a condição financeira, não importa nada disso. Essas pessoas precisam ser tratadas com honra, tratadas com sorriso, tratadas com abraço. Então nunca cumprimente uma pessoa, especialmente uma pessoa nova, nunca cumprimente essa pessoa sentado. Você está sentado, a pessoa chegou, tudo bem? Não. Isso não é uma forma hospitaleira e calorosa de cumprimentar.
Então você está sentado, a pessoa chegou, você levanta e você vai lá, seja muito bem-vindo. Não importa se a casa é sua ou não, porque todos nós somos anfitriões. Então vai lá, dá um abraço nessa pessoa, fala, seja muito bem-vindo, como é mesmo o seu nome, se é a primeira vez. Então repete o nome da pessoa uma vez. Segundo a técnica, você precisa repetir audivelmente 3 vezes, porque senão a pessoa fala o nome agora e você já esqueceu na próxima frase. Se você é como eu, é assim que acontece. Tem gente que talvez tenha uma memória melhor nessa área, mas se eu não ficar repetindo o nome da pessoa, eu não vou lembrar. Então, é o João. Ô, João, seja muito bem-vindo. João, aqui é a sua casa. João, sinta muito à vontade. Quer dizer, já falou 3 vezes o nome da pessoa, então já serviu para gravar. Aí, o que você vai fazer? Você vai levar o João e apresentar. Ó, esse daqui é o Manuel, só que o Manuel também é um anfitrião. Ele fala, ô, João. E assim a pessoa vai se sentir tão acolhida e vai quebrar essa distância que a pessoa tem da gente, de um grupo que ela não conhece, pessoas que ela nunca viu. Então isso vale para o Life, isso vale para a reunião, para a nossa reunião aqui, a gente ter esse momento de acolhimento assim muito especial. Então todos os atos nós podemos ser assim. O Minuto Conexão, ele vale para isso também, né? Óbvio que a gente também vai cumprimentar, vai abençoar os irmãos que estão mais perto, que a gente conhece, mas nessa caminhada, de repente você vai encontrar alguém e você vai ser o anfitrião dessa pessoa. A primeira vez, ou a segunda vez, ou a terceira vez, então eu já vou ser um anfitrião, já vou ser aquele que vou conectar a pessoa, conectar com o Café Conexão, conectar com a igreja, conectar com o Life e assim por diante. Então, ser hospitaleiro, e todos nós precisamos ser anfitriões. Então, essa é uma das formas de nós propiciarmos, né, esse ambiente acolhedor. A segunda forma é valorizar uns aos outros. Eu já falei muito sobre isso aqui, sobre a forma como cumprimentar, mas eu quero entrar num outro ponto. E essa valorização aqui, e agora deixa eu ampliar um pouco mais o leque, porque eu tenho falado bastante do acolhimento para pessoas que não fazem parte, não faziam parte do nosso meio. Mas agora essa cultura, irmãos, como Jesus diz lá, seja a amabilidade de vocês, Jesus não, Paulo diz, a amabilidade de vocês conhecida de todos, e Jesus diz, vocês serão conhecidos como discípulos se amar uns aos outros. Então, eu vou acolher muito bem os novos, mas a gente precisa, para criar o ambiente, nós precisamos ser muito amável uns com os outros. Nós vamos criando essa corrente de amor, essa unção, esse óleo que vai impregnando nas pessoas assim que elas chegam. Então, o que eu vou falar agora não é necessariamente a respeito dos novos, mas a respeito dos nossos irmãos já, dos nossos amigos, que nós já temos relacionamento. Nós precisamos valorizar uns aos outros. É uma cultura que nós precisamos. E para isso eu quero te ajudar aqui com esse ponto. Encontre motivos para um elogio sincero. E eu queria te fazer um desafio, que é o desafio que eu estou fazendo para mim mesmo. Não permita que ninguém saia da nossa reunião sem receber um elogio. Não permita. A gente criar um hábito, nós nos forçarmos a isso. Mas isso parece ser muito mecânico, isso parece ser muito falso. Irmãos, isso é uma ideia maligna e humana, né? Maligna e humana, porque seria falso se a gente usasse isso para proveito pessoal, né? Suponhamos que você encontra um político X e você quer algum favor dele, e você vai lá com um elogio, para dizer, cara, você é o melhor vereador da cidade, e tá. Isso é falso. A falsidade aí está no sentido de que eu quero levar alguma vantagem em cima disso. Agora, no nosso meio, o que nós queremos? Nós queremos refletir o amor de Deus, refletir o propósito de Deus na vida das pessoas. Nós queremos ser a boca profética na vida de uma pessoa. Nós queremos ser a boca de Deus na vida de uma pessoa. E Deus encontra ou não encontra valor em cada um de nós? A prova clara que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer, porque a gente não valia nada, cheio de pecado, mas Ele viu o valor em nós.
Então, todo mundo tem um valor incrível diante de Deus. Então, nós precisamos ser desafiados para levantar as pessoas através de elogio sincero. Então, aqui já não estou falando mais dos novos. Ainda que nós devemos praticar isso com eles, mas as pessoas têm que chegar e ver que elas entraram num ambiente onde todo mundo é elogiado. Não tem ninguém ruim. Não tem ninguém ruim, porque, queridos, todos nós temos áreas terríveis na nossa vida. Mas nós não estamos para colocar essas áreas na vitrine, né? A gente quer colocar as boas características, e essas características ruins, elas vão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, no discipulado, através do arrependimento, e assim por diante. Então nós não vamos ficar falando para o irmão, nossa irmão, como você é carrancudo. Talvez ele até, naquele momento, ele está carrancudo, mas ele tem um coração tão bom, tão pronto a servir. Então você não vai falar para o irmão, você é carrancudo, mas você tem um coração tão bom. Não, isso não é elogio. Isso você está anulando o seu elogio com uma reprimenda. Então, na verdade, o cara está lá carrancudo, achando que... Mas fala, cara, você tem um coração tão nobre, você é uma pessoa tão pronta a servir, e você pode ter certeza que esse elogio vai mudar até a cara dele, vai deixar até de ser carrancudo. Você vai conseguir 2 objetivos com uma cajadada só, matar 2 coelhos. Né? Vai ressaltar aquilo que ele já era e vai colocar aquilo que ele não estava aparecendo. Vai ser uma pessoa alegre e sorridente. Então a gente precisa, eu queria te fazer esse desafio, você levar esse desafio para o seu life também. Não permitir que ninguém saia da nossa reunião sem receber um elogio. Sabe, porque as pessoas são espancadas pelo diabo lá fora. Elas são espancadas pelas tentações. Às vezes são espancadas pela própria consciência dela, que fica lá o tempo todo acusando, você não serve, você não presta. Ela é espancada pelo passado, que às vezes grita no coração dela. E ela precisa chegar num lugar onde tem alguém que enxerga aquilo que Deus está enxergando e fale. E fale. Irmãos, o elogio é o amor falado. Como Paulo diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, uma das formas essenciais de nós criarmos esse ambiente de muito amor é elogiar. É falar eu te amo através de elogio. Prestar atenção nas pessoas nesse sentido. E óbvio que pode ser com os novos também, né? Com muita coerência a gente fazer isso. Eu sei que não precisava falar isso para os irmãos, mas são detalhes. A semana retrasada mesmo a gente recebeu um casal novo no nosso life, e eu recebi na porta, e depois a Márcia foi cumprimentar. A Márcia olhou para a moça e falou, uau, como você é linda. Porque realmente era uma mulher muito bonita. E a Márcia ressaltou. Então fica bem para a Márcia fazer isso, não fica bem para mim, né? A moça chega com o marido e eu vou falar para a mulher, nossa, como você é bonita. Não dá, né? Mas para a Márcia fica super bem. Super bem. Ela olhou o sorriso, que sorriso lindo que você tem. E a moça estava meio assim para baixo. De repente ela se levantou e assim, você vê que isso mexe com as pessoas. E eu quero até ler para vocês aqui uma frase, um pequeno texto coletado de um livro que fala exatamente sobre o poder do elogio. Eu não tenho o nome do livro aqui, por isso eu não vou divulgar, mas diz assim: a dopamina é liberada pelo cérebro no momento em que elogiamos alguém. É um elemento químico poderoso que provoca um impacto muito forte na forma como nos sentimos e nos comportamos. Os neurologistas provaram que o cérebro processa o elogio de forma semelhante à recompensa financeira. Quem escreveu isso estava instruindo, especialmente empresários, de como motivar os seus funcionários, de como levantar a equipe e tudo mais. Então, em outras palavras, ele está dizendo, não precisa pensar agora em aumento de salário. Começa a reconhecer as pessoas. Comece a elogiar as pessoas, que vai ter no cérebro o mesmo efeito, né? Vai ser liberado lá uma substância, a mesma substância que é liberada quando a pessoa recebe um aumento. Olha que coisa, isso aqui, os cientistas analisando o poder do elogio. Agora, queridos, dentro desse contexto, dessa comunidade, onde Jesus diz que nós seríamos conhecidos por amar uns aos outros, eu te falo, cabe ou não cabe uma enxurrada de elogios?
um tsunami de elogios. De nós realmente levantarmos a moral das pessoas, a emoção das pessoas num outro nível, através de simples palavras. E se você não sabe como elogiar, pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. A gente poderia até chamar isso de profetizar uns aos outros, porque segundo Paulo diz lá em Coríntios, quem profetiza edifica uns aos outros, anima, consola, exorta uns aos outros, no sentido de levantar essa pessoa. Então o elogio cabe muito nisso. E às vezes você não tem nenhuma palavra para dizer, mas peça para o Espírito Santo: Senhor, como que o Senhor enxerga essa pessoa? E aquilo que te vier na mente, né, que case com elogio, obviamente, você libera. Porque o resto vem do maligno. Se vem qualquer outra coisa que não seja um elogio, vem do maligno. Né? Mas do contrário, vem do Senhor. Né? Você vai, quando você, uma coisa que eu já fiz muito isso, inclusive fiz no live, é quase que uma experiência que a gente pode levar as pessoas a ter, é você colocar duas pessoas de frente umas para as outras, e ela vai fazer pela fé, vai dizer assim: quando eu olho para você, eu vejo, e aí em seguida vem uma palavra de elogio. Mas isso a gente pode buscar exercícios para isso, mas o que eu quero aqui passar para você, que isso precisa virar uma cultura que faz parte da nossa vida, do jeito que nós somos, da forma como nós lidamos uns com os outros. Amém? Você está comigo? Então essa aqui é a segunda forma de nós criarmos esse ambiente de amor. A terceira na prática, pastorearmos uns aos outros. E aqui pastorearmos uns aos outros, você vai entender que eu não estou falando só da técnica do discipulado através do pastoreio. Deixa eu mostrar para vocês algo mais amplo aqui. Eu quero que a gente acompanhe aqui Gênesis 4:9. Diz assim: o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Eu leio esse texto aqui, eu fico pensando, que petulância de Caim responder assim para Deus. Né? Se a gente tem um filho que dá uma resposta atravessada para a gente, não dá vontade de falar: olha com quem você está falando, menino, dobra a sua língua para falar comigo. Mas olha a resposta que Caim deu para Abel. O que eu tenho a ver com meu irmão? Como assim vai perguntar para mim? Perdão, deu para Deus. A resposta que ele deu para Deus diante desse questionamento é feio, não é? É feio. Agora, é óbvio que essa pergunta de Deus é uma pergunta, não é porque Deus não sabia, não estava procurando Abel e não achou. Né? Procurei Abel, não achei no lugar, você sabe onde ele está? Não foi nesse sentido. É que, na verdade, Abel já tinha saído do lugar que ele deveria estar. E qual lugar que Abel deveria estar? No coração do irmão. Para Caim matar Abel, primeiro ele tirou Abel do coração. Ele desprezou Abel. Ele desprezou. E quando Deus faz essa pergunta então para Caim, onde está o seu irmão? Está implícito nessa pergunta que ele devia estar no lugar que agora ele não está mais. É mais ou menos quando Deus pergunta, talvez no mesmo sentido, quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Você devia estar num lugar e você não está mais nesse lugar. Então é uma pergunta para reflexão e até para conserto, para arrependimento, quando Deus pergunta algo para a gente. Não é que ele tem dúvida, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então eu quero usar isso daqui como um exemplo, queridos, de que dentro dessa comunidade de discípulos que Jesus diz que nós seríamos identificados como discípulos porque amamos uns aos outros, as pessoas precisam estar no nosso coração. Então, a questão do pastoreio, ela não deve ser só uma técnica onde o líder do life ou o discipulador tem a função de pastorear os outros, porque isso é verdade, tem sim. Isso é verdade, mas eu estou falando um pouco mais amplo, de nós criarmos uma cultura, ensinarmos as pessoas a pastorear uns aos outros. E pastorear nesse sentido, cara, eu me importo com você. Como que você está? De estimular as pessoas a sair
digamos, da cerca religiosa da nossa reunião, e elas praticarem esse amor, se encontrando umas com as outras, no sentido de ajudar, de servir, né, de amar, de falar, cara, eu parei tudo para vir fazer uma visita para você, para tomar um café com você. Então, isso ser uma cultura da nossa igreja. Porque se isso sendo uma cultura da nossa igreja, vai acontecer muitas coisas maravilhosas, mas vai aliviar, inclusive, o encargo do líder, e vai ser muito mais fácil de levantar líderes. Né? As pessoas saírem da posição de ovelhas e assumirem essa posição de carregar o outro no coração. De mandar mensagem, irmão, eu senti que você estava... É um membro do Life, não é exatamente o líder, né? Eu senti que você estava meio triste, você estava meio cabisbaixo, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu vou orar aqui por você, você quer me dar aí qual o motivo de oração que eu posso orar por você? Então, a gente trabalhar dentro do Life para criar essa cultura. Agora, isso tudo, irmãos, uma dica, a gente não dá para fazer dentro da liturgia que nós temos de uma reunião. Óbvio que a gente pode, sim, aproveitar, de repente, o assunto que está sendo ministrado naquela semana, de repente o assunto cabe com isso, então a gente poder expandir um pouquinho o assunto e levar as pessoas a entender esses princípios, mas a gente precisa fazer outras reuniões, né? Uma reunião de comunhão e falar um pouco sobre isso, né? Nos nossos pastoreios, a gente falar para as pessoas, você pode também me ajudar, preste atenção nas pessoas à sua volta, e assim a gente vai levar as pessoas a um amadurecimento, porque a gente só amadurece mesmo quando a gente começa a cuidar de outros. Quem é pai sabe disso, a mudança que acontece, inclusive a ciência hoje estuda, uma mudança que acontece no cérebro do ser humano, quando ele gera alguém, quando ele gera um filho. Há uma mudança, muda. Tem gente lá no mundo que não muda nunca, né? O cara fica irresponsável do mesmo jeito, nem bota o nome do filho, né? Nem bota o nome dele no registro do filho. Mas isso é uma deturpação da raça humana. Mas dentro do ser humano tem esse instinto. Quando gera alguém, muda a forma de pensar. Então nós precisamos ensinar essa cultura do pastoreio uns aos outros. Essa aqui, então, é a terceira forma de nós disseminarmos essa cultura do amor. Então, só repetindo aqui para vocês, para ser mais didático. Então, como criar e manter um clima impregnado de amor. Então, proporcionar um ambiente acolhedor, é o primeiro ponto que nós já falamos. Segundo, valorizar uns aos outros. E aí entra o elogio, como eu já falei. E terceiro, criar essa cultura do pastoreio uns aos outros. Ensinarmos as pessoas essa cultura. Segundo ponto aqui da nossa cultura, então o primeiro é amor, o segundo é fé. Então, como criar e manter um clima impregnado de fé? Bem rapidinho aqui, eu quero usar só o tempo que eu tenho, não emprestar mais da reunião pequena, mas o primeiro ponto é tornar a fé visível através de atitudes e palavras. Irmãos, todos nós, sem exceção, nós temos uma medida de fé, certo? Senão você não estava aqui. Você não estava aqui para me ouvir e você não era nem crente. Porque para ser crente, para receber Jesus, precisa ter uma medida de fé. Todos nós temos uma medida de fé. Agora, criar um ambiente de fé, nós precisamos tornar essa fé visível. E o que isso significa? Tornar a fé visível. Como nós tornamos a fé visível? Através de atitudes e através de palavras. Assim como a incredulidade, nós criamos um ambiente de credulidade. Através de atitudes e através de palavras, nós também criamos um ambiente de fé. Através de atitudes e através de palavras. Eu vou ler só um texto com vocês, mas tem muitos textos no Novo Testamento que falam disso, especialmente aqui no Ministério de Jesus. Mas Marcos 9, 2, diz assim: Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha aqui o que Mateus diz. Não só Mateus fala isso, João fala, Lucas fala, Marcos fala, vendo a fé. Então Jesus, ele via a fé. Vendo a fé dele, o curou. E quando ele não via a fé,
ele não operava muitos milagres, que é o caso de Nazaré e caso de alguns lugares que ele teve que limpar primeiro, tira toda essa choradeira, esse espírito de incredulidade, dá licença, porque agora nós vamos criar um ambiente de fé aqui. Então o próprio Jesus, ele liberava dele os milagres quando tinha um ambiente de fé. Então, óbvio que ele espera de nós que o lugar que nós estejamos seja um ambiente preparado para grandes milagres. E como que prepara o ambiente para grandes milagres? A gente cria esse ambiente de fé. Como? Através de palavras e através de atitudes. No caso desse caso que eu estou lendo aqui de Mateus 9, obviamente o ambiente de fé foi criado através de uma atitude. A atitude daqueles 4 amigos, daquele cara que estava numa maca, que andaram não sei lá quantos quilômetros para chegar naquele lugar. Chegando lá, eles não tinham como entrar, eles subiram, tiraram o telhado e desceram esse cara na frente de Jesus. Jesus falou, isso aqui é uma atitude de fé. Eles criaram um ambiente de fé com uma atitude. Então, a gente precisa ser muito criativo nesse sentido. Primeiro, não permitindo entre nós, né, palavras de incredulidade, porque a palavra de incredulidade pode ser o óbvio. Porque está difícil, porque câncer, puxa vida, câncer é uma doença terrível, né? São palavras que criam um ambiente de incredulidade. Ambiente de incredulidade. Então a gente precisa sempre, e aí entra o papel do líder, né? Porque nem sempre as pessoas vão estar nesse clima, mas nós como líderes, a gente precisa levantar. Eu vejo às vezes no live, e não é fácil isso, mas às vezes eu já vi acontecer no live que eu estou liderando, às vezes uma pergunta que foi feita, as pessoas pegarem essa pergunta e começar a levar para um ambiente de incredulidade. Eu não tenho um exemplo prático aqui, porque eu não pensei nisso, mas eu já vi isso acontecer. Então, pega uma pergunta lá, né, e começa a levar, porque é difícil, as pessoas não querem, as pessoas desistem, puxa, e não sei o quê. E aí começa a falar, conheço um caso assim, assim, assado, e começa a contar aqueles casos de catástrofe. Um caso que a pessoa estava firme com Jesus, e de repente ela se decepcionou com os líderes, e saiu falando mal, e começa a contar. São fatos, aconteceu, ela não está contando mentira. Mas eu falo, isso colabora com o ambiente de incredulidade ou com o ambiente de fé? Fala para mim. De incredulidade. Então, óbvio que a gente não vai repreender as pessoas, porque senão a gente vai ferir o princípio número 1 que nós colocamos, o ambiente de amor. Então, o ambiente de amor, a gente não vai lá, interrompe as pessoas e fala, não, isso aí é falta de fé, por favor. Não é. Eu fiz o certo da forma errada. Então a gente vai com muito amor e carinho. Agora eu sei que eu preciso levantar um ambiente de fé. Então eu vou pegar aquilo lá, entrar na discussão. Puxa, é verdade, irmãos. Olha, mas... E levanta o ambiente de novo. Levanta o ambiente. Então a gente precisa sempre ter essa mentalidade. Eu preciso criar um ambiente de fé. Ambiente de fé se cria com palavras e com atitudes. Vamos repetir isso? Ambiente de fé se cria com palavras e atitudes. Vamos lá? Amém. Então nós precisamos ser guardiões. O segundo ponto aqui para criar esse ambiente de fé é tornar a fé visível através da oração. Então, situações complicadas, a pessoa conta uma situação complicada, o que nós vamos fazer? Qual a resposta que nós vamos dar? Vamos orar, irmão. Vamos orar. A Bíblia diz, está alguém doente? Ora. Eu quero ler esse texto, Tiago 5:15, diz isso, né? Está alguém doente? Chama os presbíteros e ora. E o versículo 15 diz, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então, como que a gente cria um ambiente de fé? Palavras e atitudes. Como o próximo ponto, a gente levanta esse ambiente através da oração, mas a oração da fé, porque também tem a oração da incredulidade, que eu sei que você conhece. Senhor Deus, misericórdia, não aguento mais, está muito difícil, estou quase desistindo esse tipo de oração não levanta a fé de ninguém, né? E por último aqui, para a gente terminar, o terceiro aspecto é como criar um ambiente e manter, como criar e manter um clima impregnado de alegria. Como fazer isso? Eu tenho 2 coisas só para falar sobre isso, e a primeira delas é sendo bem direto
e reto, sendo obedientes à palavra de Deus. Obedientes. Se tem uma coisa que o Senhor nos ordena aqui, é isso. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Então é uma ordem de Deus para nós. Mas eu não estou sentindo. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo, alegre-se sempre no Senhor. Então criar um ambiente de alegria é uma questão de obediência. E óbvio que isso é expresso, né, através dessa descontração, através de um clima de leveza, através de sorriso, tantas coisas, mas em suma, o que está por trás, essa ordem do Senhor, mova céus e terra, mexa com a sua cara, mexa com o seu humor, faz qualquer coisa, mas alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E por último aqui, a gente recebe isso pela fé. Olha o que Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então tem um lugar que a alegria mora, é no Espírito Santo. E aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, e vocês se tornarão nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Paulo não ignorava os sofrimentos, mas ele fala, nós recebemos uma alegria que vem do Espírito Santo. Por isso nós somos o povo mais alegre da terra, porque afinal de contas, nós somos a moradia daquele que é a fonte de alegria, que é o Espírito Santo. Você quer maior motivo do que esse? A alegria mora em nós. Que a alegria está no Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria, mais do que a todos os seus companheiros. Quem ungiu? O Espírito Santo. E o Espírito Santo mora em nós. Então nós temos a fonte de alegria. Então a gente precisa criar um ambiente festivo, um ambiente alegre. No nome de Jesus, amém? Você está comigo, querido? Então, vamos botar por terra a cara feia, o espírito de apreensão, vamos botar por terra, a gente tem que criar esse ambiente alegre. E isso tudo, mais uma vez eu repito o que eu disse no começo, todos os nossos ajuntamentos, eles precisam refletir essa cultura do amor, da fé e da alegria. Então, Life não é para ser um lugar sisudo, um lugar que as pessoas ficam com medo, apreensivo, é para ser um lugar divertido. Por quê? Porque tem um monte de piadista lá, amém, se for piada boa, de bom nível, ok. Mas o motivo principal não é esse, é que nós somos morada do Espírito Santo, e toda alegria está nele. Então é questão da gente receber isso pela fé, e obedecer esse mandamento do Senhor. Então o nosso life tem que ser esse lugar. A nossa reunião de domingo também tem que ser esse lugar. O nosso culto aqui precisa ser esse lugar. E eu quero terminar até pedindo já para você ficar em pé. E eu preciso de uma colaboração sua. Antes de eu falar da colaboração, deixa eu só dar uma palavra não é nem de exortação, mas é de correção, talvez. Bom, você dá o nome que você quiser, eu vou falar. É o seguinte, nós somos uma igreja, que eu poderia chamar aqui igreja de duas asas. Uma asa é o nosso culto de celebração, e outra asa é o nosso life. Nós nos reunimos em grande grupo, como a Bíblia diz lá no templo, né? Na época eles se reuniam no pátio do templo lá, mas se reuniam de casa em casa. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos ter, eu vou falar isso com todo carinho aqui, mas é muito sério o que eu vou dizer. Irmão, e eu sei que eu estou falando para pessoas que já fazem isso, mas para você me ajudar a disseminar essa cultura, sem forçar, sem obrigar ninguém, mas inspirando.
que eu quero dizer com isso? Lugar de crente, aliás, domingo para crente é dia de igreja. É dia de culto. A gente tem o privilégio aqui de ter 3 horários, você pode escolher um deles, mas na minha cabeça de cristão, de pastor, é incabível a gente não estar no culto no domingo. É incabível. Estava muito cansado, é o dia que eu tinha para descansar. Irmãos, o Senhor fez tudo em 6 dias, o 7º Ele descansou. Nós não somos aqui adventistas do 7º dia, não guardamos o sábado. Mas deixa eu dizer para você, a gente guarda o domingo. Domingo é dia do Senhor. Amém? Você diz um amém para isso? Então, domingo é dia do Senhor. E tem mais, nós somos anfitriões. Então, a gente vem do domingo para receber as pessoas, para disseminar essa cultura de alegria. A gente não vem se arrastando para o culto no domingo, mas não, nós somos, faz parte da nossa vida, nós estamos edificando aqui a igreja do Senhor. Entende? Então, eu não estou falando não é mensagem chapéu aqui, porque até onde eu saiba, todos vocês em algum culto no domingo estão aqui. Mas se por acaso, alguém estava meio desanimado para isso, agora acabou, no nome de Jesus. Domingo é dia de estar no culto, ok? Segunda coisa. Então, a gente vem para cá com esse espírito de anfitriões, nós vamos receber as pessoas aqui e nós vamos disseminar que cultura? O que nós vamos fazer aqui? Amor, fé e alegria. E isso do começo ao fim. Nós estamos juntos, a gente vai disseminar essa cultura. Então, a gente vai mudar um pouquinho aqui a forma como nós começamos os nossos cultos no domingo. E a gente vai ensaiar aqui. E ensaiar, porque parece um ensaio, tá? Mas é para ser intencional. Tudo que a gente faz tem que ser ensaiado para ser intencional, para virar cultura. Então, o Aías e a Vanessa, eu acredito que eles fazem isso, eles ensaiam como a pessoa tem que segurar a placa, tem que sorrir. A pessoa está sendo falsa? Não, está disseminando uma cultura. Então, aqui também, nós queremos mudar um pouquinho como nós começamos o culto, mas sermos muito intencionais. Então, a primeira das primeiras coisas para funcionar, a gente precisa chegar aqui antes do culto começar. Vocês estão comigo? Amém? Então, faz parte do nosso encargo de crente que vem para a igreja no domingo. Antes do culto começar, a gente chega aqui, seja 5 minutos, 10 minutos, a gente chega antes. Porque quando der, põe aí, por favor, o cronômetro. Perdão, eu não ensaiei com ele. É intencional, mas eu não ensaiei com eles antes. Espera os 5 minutos e deu aí zerou os 5 minutos, o que vai acontecer? E deixa eu já dizer, não vai ser nesse domingo, a gente vai só ensaiar hoje, porque tem algumas modificações que nós vamos fazer. Mas quando terminar esses 5 minutos, a gente já vai estar em pé, e não vai ter ninguém aqui para pedir para você, fique em pé, mas vocês estão aqui para disseminar cultura. Então a gente está aqui, os 5 minutos, a gente já vai ficar em pé, na expectativa, aí em seguida vai entrar um vídeo. Pode colocar o vídeo, Gu, por favor. Ô Marcelo. Esse é um vídeo da Paz São Paulo, tá? Por isso vai mudar um pouco as imagens, mas só para vocês entenderem. É isso aí. Pegaram o espírito.
nessa hora vocês aplaudam ao Senhor. Aleluia! É isso aí, ficou maravilhoso o ensaio. Aí o que acontece? Em seguida, o pastor já vai estar aqui, que vai abrir o culto. Nesse clima, ele vai orar, a banda já está começando aqui, a primeira música e tudo mais. E o pastor deu amém, está todo mundo celebrando, já entra nesse espírito de adoração. A gente não vai começar o culto assim, irmãos, bom dia, tem alguém aí? Vamos ficar em pé, irmãos. E aí começa aquela coisa assim, porque nós estamos aqui para disseminar uma cultura. E a gente vai fazer isso assim, crendo que nós já somos cheios, nós somos habitação desse espírito de alegria. Então a gente já vai começar o culto com muita alegria, com muita celebração, independente, de repente pode entrar até uma música de adoração aqui, não tem problema, a gente está nesse espírito, a gente vai levantar a mão, nós vamos adorar o Senhor, e a gente vai fazer isso, irmãos, intencionalmente, por várias razões. Nós amamos a Jesus, Jesus merece o melhor, Ele merece a nossa adoração, por muitos motivos, mas também porque nós queremos inspirar as pessoas. Entende? Para as pessoas não chegarem no culto aqui, ou chegar no meio do louvor, porque falar, no louvor, é só louvor, eu vou chegar para a palavra, ou as pessoas chegarem no culto e tá lá o culto rolando, a pessoa está aqui, na mensagem, ou está assim, assistindo. A gente não quer criticar ninguém, porque nós precisamos ensinar as pessoas. E a gente ensina os irmãos mais velhos, os pastores, aqueles que disseminam a cultura, que fazem isso, no nome de Jesus. Então, só para ficar bem claro, esse domingo agora, vai ser mais ou menos assim, mas não vai ter o vídeo, tá? Não vai ter o vídeo, o pastor, não sei quem vai ser o pastor Ponte, que vai vir aqui na frente, então a gente já entra nesse espírito, porque a gente precisa de tempo para os irmãos prepararem o vídeo. Se tiver pronto o vídeo para domingo, vocês vão ver aqui, acabou os 5 minutos, já vai entrar o vídeo. Se não tiver, não tem problema, a gente não vai pressionar vocês, viu? Não é nenhuma pressão em cima de vocês, a gente tem toda a paciência do mundo. Eles estão trabalhando muito. Isso aí a gente sabe que para fazer um vídeo assim precisa de tempo e tá. Então eles vão trabalhar o melhor. Se não for nessa semana, vai ser na outra semana, vocês vão saber. Mas o mais importante, a gente vir com esse espírito, irmãos. A gente vir aqui para disseminar essa cultura de amor, de fé e de alegria, no nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado por esse tempo. E agora tem os grupos pequenos aí com os supervisores. E que seja um tempo também de disseminar a cultura do amor, da fé e da alegria. No nome de Jesus. Desculpa, Cleiton, a oferta aqui. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão animados, irmãos? Para ofertar, amém? Ixi, esse amém diminuiu. Vocês estão animados? Para ofertar, amém? Gente, para ofertar, amém? Cortaram o microfone? Está inteiro. Gente, rapidinho, senta aí, vou falar com vocês 2 minutos, mas esse momento não é um momento qualquer, não é um momento que nós fazemos aqui, por mais que nós estamos nesse clima de amor, de alegria, de festa, e eu creio, sempre que eu faço esse momento, não é todo mês, mas eu acredito que mais do que estimular, ou incentivar, ou inspirar, ou apelar, sei lá como você encara, para dar uma oferta, eu quero que você leve contigo uma revelação. Esse é o primeiro ponto, e mais do que isso, um modelo para você liderar aquilo que está nas suas mãos, seus discípulos, seu life, a sua igreja, as pessoas que estão ao seu lado, porque nós, na verdade, só vamos de fato chegar, as pessoas que estão conosco, elas chegarão em um lugar que nós já chegamos, essa é a verdade. Então, se eu realmente tenho esse coração desprendido para ofertar, para dizimar, para entregar, para me doar, os líderes que estão debaixo da minha cobertura, eles virão junto comigo nisso. Eu quero falar com você rapidinho aqui, lá em 1 Timóteo 6,10, um texto bem conhecido, só a primeira parte, que diz assim: não ameis o dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos nós sabemos disso, ok? Agora, o que eu quero que você capte hoje?
que se a Bíblia fala para nós não amarmos o dinheiro, e a Bíblia fala lá em Mateus que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu, na verdade, demonstro amor a Deus, e quando eu posso correr o risco de não demonstrar amor a Deus, justamente no momento de generosidade. Nesse momento de generosidade, eu posso demonstrar amor a Deus, e eu posso não demonstrar amor a Deus. Não estou dizendo que o fato de você não entregar uma oferta, porque eu não estou dizendo que você vem aqui um domingo, ou uma terça-feira, ou qualquer outro dia, e você não entregou a oferta, você não demonstrou amor a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, nós, com a nossa atitude, com o nosso coração, nós não demonstramos esse amor a Deus, e muitas vezes, sutilmente, às vezes sem muita intenção, nós demonstramos amor ao dinheiro. Quando que eu faço isso? Quando eu retenho aquilo que eu sei que eu preciso fazer, que eu sei que eu preciso entregar, que eu sei que não é meu. Primeira coisa, dízimo. Então, eu não posso reter o dízimo, porque não é meu, é do Senhor. Então, quando eu entrego, quando eu devolvo os meus dízimos, eu estou demonstrando amor a Deus. Quando eu oferto, sabendo que eu posso ofertar, eu estou demonstrando amor a Deus. Então, eu quero que você, sempre que estiver nesse ambiente de generosidade, seja aqui na igreja, seja no seu life group, seja aonde for, leve consigo esse entendimento, esse princípio. Eu não quero amar o dinheiro, mas eu posso demonstrar amor ao dinheiro, conforme a minha atitude, conforme o meu coração. E a Bíblia também fala, que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então eu quero pedir para você ficar em pé agora. Nós vamos, antes de fazer aqui, de entregar a nossa oferta, enfim, veja bem, eu não estou dizendo que quando você não entrega, talvez, já aconteceu, às vezes puxa, então eu não amo a Deus, não é isso. Mas a questão é, eu tenho consciência que os dízimos não faz parte da minha vida, o dízimo não é meu, e a oferta que eu preciso entregar, que eu não entrego, porque há momentos que nós sabemos, e oferta é gratidão, oferta é reconhecimento de gratidão, eu oferto porque eu amo a Deus, eu quero ser grato a Ele. E quantas vezes nós não fazemos isso, não é por falta de zelo, não pensamos, não planejamos. Então nessa hora nós demonstramos muitas vezes amor ao dinheiro, e aí a consequência, nós lemos aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu creio que nós estamos aqui, irmãos, não só hoje nessa reunião, mas a nossa vida é de fato para nós demonstrarmos amor, inclusive no momento de generosidade, porque o nosso Deus, é para Ele tudo que nós fazemos, amém, queridos? Então eu quero orar com vocês, pode fechar os seus olhos. Senhor, eu quero realmente orar aqui com os meus irmãos, eu me incluo nessa oração, eu peço, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, e que nós possamos, de verdade, Senhor, em todas as nossas ações, especificamente nessa área de generosidade também, demonstrarmos o nosso amor a Ti, ao nosso Deus verdadeiro. Senhor, nós pedimos que o Senhor lance fora, Senhor, qualquer engano do nosso coração, qualquer amor, qualquer vestígio de amor ao dinheiro. Nós pedimos que o Senhor lance fora, em nome de Jesus. E eu oro para que os líderes que estão aqui possam transmitir essa mesma unção, transmitir esse mesmo princípio, Senhor, esse caráter de fé, Senhor Jesus, na vida dos seus liderados. Em nome de Jesus, eu quero profetizar e declarar sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, bênçãos sem medidas, céus abertos na área financeira, profissional, comercial, novos negócios, que este ano ainda algo poderoso aconteça nas nossas vidas, nesta igreja, na área financeira, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então com esse espírito de fé, você tem aí o Pix, você tem os dados na tela, você tem os envelopes, fica muito à vontade para sair do teu lugar também, colocar o envelope aqui no cesto. E agora, em seguida,
os grupos pequenos, ok, gente? Deus abençoe.